Não se emocione, veja se são pronunciáveis ou não, tudo bem? Tudo que não for pronunciável, que some, é dígrafo, bem fácil. Bom, e aí já vimos então, acabamos de revisar dígrafo, dífamos. Eu tenho dificuldade em oral ou nasal, bota a mão no nariz. Eu vou dizer dois aqui, deixa eu ver, mãe e pai, está lá em cima. Eu vou ver se é oral ou se é nasal, assim, mãe, eu pronuncio, mãe. Vou ver se é boquita, se é oral ou se eu preciso do nariz. Então tá bem. Mãe. Óbvio que eu preciso do nariz. Eu preciso do nariz, um pouco de ar pelo nariz. É nasal. Agora vou pegar pai. Me concentro e digo assim, pai, pronuncio os dois, tem de todo. Agora vou ver se é oral ou nasal. Pai. Eu não preciso do nariz. Então, é só oral. Crescente ou decrescente, e você sabe o que é. Só ver qual que é o mais forte. Pai ou pai. Decrescente. Bem tranquilo. Tudo bem? Seguimos. Vai cair para a peça morfologia. Como que se formam as palavras? Vou passar rápido. Raiz. Mexe na palavra. Raiz ou radical. Ah, por isso é difícil. Raiz, aquilo que fica embaixo da terra, não muda nunca. Aquela partezinha da palavra que não muda, raiz, bem tranquila. Vogal temática. Essa aqui tem um segredinho. É assim, ó. Anota aí. Verbos sempre tem vogal temática. Cantar, vender, sair, partir. Verbos sempre tem vogal temática. Nomes nem sempre tem vogal temática. Como é que a gente sabe, Pro? Sabe pelo seguinte. Quando eu digo assim, ó. Menino. Tá, ali é o que eu parto. Menino, eu tenho menino e tenho menina. Então eu não tenho uma vogal temática, que é uma vogal que não muda nunca. Ela muda. Uma hora ela é menino, outra hora ela é menina. Não é vogal temática, é desinência de gênero. Então, olha só, os verbos sempre têm vogal temática. Os nomes, depende. Vou achar um nome que não tenha vogal temática. Paletó, casaco. Não existe paletar, só existe paletó. Quando a palavra não tem masculino e feminino, ela tem uma opção só, vogal temática. Tudo bem? Bem tranquilo. Tema, mistura da raiz ou radical mais a vogal temática. Tudo bem? Significa que algumas palavras não têm essa coisa. Desinência. Inho, casinha, inha, desinência de diminutivo. Casinhas, o S, desinência de plural. Casarão, desinência de aumentativo. Essas coisinhas que se acrescentam e que designam alguma coisa. Os verbos, todos os verbos têm desinência. Cantava, pretérito imperfeito. Cantarei, futuro do pretérito. Essas coisinhas que terminam são desinências verbais, nominais, de aumentativo, de diminutivo, de singular, e assim vai. Afixos, porque depois vocês entram com morfologia. Tudo que eu fixo na palavra, que depois vem prefixo, sufixo, ok? E vogais ou consoantes de ligação. Estou juntando duas palavras, preciso de uma vogal e às vezes preciso de uma consoante. Como é que eu vou dar conta disso? Tu tem duas coisas e tem uma vogal sobrando ali no meio. Era uma vogal de ligação. É bem tranquilo. Aí vocês vão ter formação de palavras. Se liguem porque é bem fácil, vocês conseguem. Para quem não lembra, quer ver, ó. Existem em língua portuguesa dois grandes processos de formar palavras. Aquele dicionário. Existem dois grandes processos que formam um monte de palavras. Os dois processos são assim, ó. Compor, composição, pôr junto. Quando eu faço uma composição, vou fazer uma música. Vou compor uma música. O que eu faço? Eu pego palavras que já existem e componho uma música. O que eu fiz? Peguei palavras conhecidas e pus junto. Eu pus junto duas palavras conhecidas. Eu compus. Composição, tá? Isso é composição. Então lá, são dois tipos. Os nomes são os mais tranquilos do mundo. O processo de composição é assim: justa posição. Cada palavrinha mantém a sua justíssima posição. Não existe alteração. Vou pegar o exemplo
processo por composição, que significa que eu coloquei duas, e cada uma ficou igualzinha, só justapôs, cada uma manteve a sua justa posição, composição. Aglutinação, aglutinar é misturar, a perdas de elementos, pernalta, é uma ave de pernas altas, pernalta, sumiu um A, aglutinei. O que mais, depois nós temos assim, processo por derivação, aí é grande a coisa. Prefixal, sufixal, prefixal, sufixal, parasintética, imprópria e regressiva. Então vamos lá, eu tenho o processo de composição por junto ou de derivação. Super fácil. Prefixal, sabe o que é? Bota o prefixo antes. Sufixal, bota o sufixo depois. Prefixal, de novo, fixa pré antes. Sufixal, prende uma coisa depois e cria a palavra, ok? Tudo bem. Agora vamos lá, prefixal e sufixal e parasintética. Essa vocês têm que relembrar. Então eu tenho uma palavra que é assim, anormalmente. Finge que é essa palavra, anormalmente, quer ver? Então a palavra do meio é normal. Então eu tenho o a e o mente. Será que ela é prefixal e sufixal ao mesmo tempo? Ou se ela é assim, quer ver? Tem demanteiros paralelos. Parasintética tem demanteiros paralelos. Vou verificar. Anormalmente. Eu tiro o a e leio a palavra. Normalmente. Ficou perfeito. Agora eu tiro o final. Anormal. O que ela é? Prefixal e sufixal. Porque eu posso tirar o prefixo ou posso tirar o sufixo. Tudo bem? Agora se ela for parasintética, vou pegar uma palavra. Desalmado. O nome que está no meio é alma. Eu vou dizer assim, vou tirar o começo. Almado. Existe almado? Não. Existe desalma? Não. Significa que eu tenho demanteiros paralelos. Desalmado. Parasintética. Eu tenho demanteiros paralelos. Bem tranquilo. É só saber isso que está certo. Derivação imprópria. Super fácil. Quer ver uma coisa? As palavras circulam no texto. Elas não têm um lugar próprio. A tradução da derivação imprópria é assim, Vou pegar o que, vou pegar o para, posso pegar o por. Uma hora o que é conjunção, outra hora é conjunção integrante, outra hora é pronome relativo, outra hora é intergente. Enfim, ele circula pelo texto, não tem lugar próprio. Derivação imprópria. Mas eu posso pegar outros, quer ver? Eu posso pegar assim, Senhor Leitão. É nome. Senhor Leitão, um substantivo próprio. Uma outra hora vai ser assim, leitão, aquele porquinho que a gente vai comer no Natal. Então, não tem um lugar próprio. Isso é o que a gente chama de derivação imprópria. E a regressiva, eu só deixei ali porque ela está nas gramáticas, mas ela não cai mais. Mas na minha gramática tinha, eu estava estudando isso. Não cai mais. Mas era assim, uma palavra que vai de substantivo a verbo ou de verbo a substantivo, hoje ela é uma controvérsia entre os gramáticos, por isso que não cai mais na prova de vocês. Mas é só para dizer que eu sei que ela existe. Outros processos. Literatura, onomatopeia, sons, trim, é uma palavra, tem que ter formação. Qual é a formação? Onomatopeia. Redução, daí um pouco o sujeito diz assim, a minha moto quebrou. Que palavra é essa? Que processo é esse? Redução. Reduzir a palavra, redução. Daí um pouco eu tenho uma placa que diz assim, car house não, hot cake. Hot cake não vai dar, hot cachorro. Daqui a pouco o sujeito fez uma placa e botou ali assim, ao invés de cachorro quente, hot cachorro. Uma coisa assim. Meu Deus do céu, eu tenho que encaixar isso numa formação de palavras. Que palavra é essa? Híbrida. Para essa é difícil de decorar. Não, vocês estudam em biologia sementes híbridas. Um radical de um lugar misturado com um radical de outro lugar, formando uma palavra. Isso é hibridismo. Redução. P significa página, PG significa pago. Tem duas vezes redução. Não é para ser redução, abreviação. Está errado lá. Tinha que ser abreviação. P, página. Sigla. Vale, PSDB, PT, PTB, qualquer coisa. Siglas. São formações de palavras. Boicote. Da PSU a gente já está chegando no final.
de palavras. Essa não tem como, vamos combinar que é difícil fazer uma revisão, né? Vai cair para vocês classes de palavras, substantivos, adjetivos, verbo, pronome, conjunção, tudo bem? E vai cair o que eu já falei para vocês. Olha aqui, ó. Sintaxe, concordância nominal. Vamos lembrar de novo. Em uma das alternativas abaixo, há um problema de concordância nominal. Você já sabe. Não olha para o verbo. Os nomes é que vocês têm de cuidar. Nós mesmo fizemos as compras. Nós não temos problema com o verbo fizemos. Nós mesmo. O problema é com os nomes, tudo bem? Um dos nomes que mais dá problema na palavra de vocês é a palavra bastante. Mas eu vou colocar ela na PS2, depois da revisão da PS2. Daqui um pouquinho a gente vê. Está na PS1 mesmo. Eu pensei que tivesse separado para outro. Vamos lá, olha só. Tem um segredinho que é maravilhoso, vocês vão amar. A gente ensina os alunos hoje em dia sem regras. Por substitui. Você substitui nas linhas assim, ó. Quer ver, ó? Vou substituir para vocês. Eu não sei esse negócio. Será que é bastante ou bastantes? E normalmente nós dizemos assim, ó. Há bastante pessoas saíram. Nosso negócio, nosso uso, geralmente é com bastante. Tudo bem? Tá, mas vamos combinar. Bastante. Inúmeras palavras. Bastante, próprio, muito. Às vezes são adjetivos, às vezes são advérbios. Aquelas regras são horríveis, tudo bem? Então vamos fazer assim, substituições. Fica maravilhoso, vocês acertam. Quer ver uma coisa? Não sei essa regra, pronto. Substitui. Substitui que vai funcionar super bem. Bastante pessoas fizeram isso. Será que é bastante ou bastantes? Começa assim. Substituições assim, ó. Muito ou muitas pessoas. Várias ou várias pessoas, diversa ou diversas pessoas. É assim, muitas pessoas, várias pessoas, diversas pessoas, lindas pessoas. É óbvio que é bastantes pessoas. Varia, porque nesse momento o bastante está como adjetivo, acompanhando o substantivo, e adjetivos variam. E advérbios não variam. Por esse negócio é difícil de decorar. Claro que não. Decora um advérbio. Hoje. Decora a palavra hoje. Que é advérbio de tempo. Tudo bem? Vai dizer assim, ó. Ele saiu hoje. Masculino. Ela saiu hoje. Não variou. Plural. Eles saíram hoje. Não variou. Elas saíram hoje. Advérbios não variam. Vou pegar a segunda frase. Eles estão bastantes felizes. Vou ver se está certo isso. Substituição, sem regras. Eles estão muitos felizes ou muito felizes? Então vocês dão conta de duas respostas. Vocês conseguem dizer se o bastante está como adjetivo ou está como advérbio. E ainda vocês conseguem dizer assim, ó. Se a concordância está certa ou está errada, só com as substituições, não precisa regra. Algumas palavrinhas são sofridas para vocês. A palavrinha só, anexo, próprio, nós própria, nós próprios. Substituam e vocês vão ver se varia ou se não varia e como é essa variação. PS2, chegamos lá. O que vai ser para vocês agora? PS2. Aquele conteúdo que eu acabei de passar é tudo o que cai na prova 1. Fonética, fonologia, morfologia, concordância nominal e os textinhos, tá? São 5 questõezinhas muito tranquilas. Agora entra assim, ó. Na PS2, eu comentei no início, começa já o texto dissertativo. Na PS2 e na PS3. Uma leitura melhor, você tem que fazer uma leitura bem melhor. Tem que saber assim, ó, ideias principais, ideias secundárias, tudo aquilo que precisa saber, inclusive para fazer os textos, tá? Recursos coesivos, referenciais, aquela mesma explicação da PS1, elementos anafóricos, catafóricos, eles também estão aqui, mesma coisa. Agora vem assim, ó, dentro das classes de palavras, se vocês perceberem na PS1, eu passei voando. Substantivo, adjetivo, Na PS2,
dentro da morfologia, quais são as classes de palavras que caem? O verbo e as preposições, que nós vamos dar uma olhadinha nelas agora. Cai verbo e preposição. Dentro da sintaxe, que é o estudo da frase, cai o quê? Cai o período simples. Vamos juntar essas informações. Tem uma informação que vocês têm que saber. Frase, período, oração. Senão vocês não dão conta de fazer as respostas. Sempre quando a gente diz assim, ó, frase, eles dizem para vocês frase. Frase é assim, qualquer negócio. Qualquer coisa, oi, é uma frase. Tendo sentido, é uma frase. Período, tem de ter verbo. Dentro do período, vocês vão ter o simples ou o composto. Um verbo ou mais verbos. Tudo bem? É bem tranquilo. Vocês para o PS2, que é a prova do segundo ano, vai cair frase, oração, período simples. O período simples é aquele que vai ter aquelas perguntinhas assim: tipos de sujeito, simples, composto, oculto, indeterminado, oração sem sujeito. Tudo bem? Aí vai cair assim: verbo, intransitivo, transitivo direto, indireto, verbo de ligação. Tudo bem? É esse tipo de questãozinha que vai cair para vocês. Depois vai cair. Agora eu vou fazer uma mistura. Vou parar de falar e vou passar as lâminas. Regência verbal. Regência é complicado. Vocês têm de... Porque se disser assim, ó, por isso vocês têm que firmar algumas coisas. Então vamos lá. Há um problema de concordância nominal. Ah, tá. Eu tenho de olhar os nomes. Quantos? 9? 15 minutos? Ok. Eu passo tudo em 15 minutos. Há um problema de concordância nominal. Se liga nos nomes. Há um problema de concordância verbal. Circula o verbo. Concordância verbal é assim: o sujeito tem de concordar com o verbo. Olha o melhor exemplo do mundo. Em língua portuguesa, só existe uma obrigatoriedade: o sujeito tem de concordar com o verbo. A URGS faz uma questão belíssima para os alunos, que é assim, ó: se tal palavra for para o plural, quantas outras obrigatoriamente têm de ir para o plural? Quer ver, ó? Pedro come, o menino come banana à noite. Quantas precisam ir para o plural? É assim: o sujeito tem de concordar com o verbo, obrigatoriamente. E o resto é resto. Vou passar essa frase para o plural: o menino come banana. Os meninos comem banana. Banana não foi para o plural? Não, banana não precisa, não é obrigatório. O menino come bananas. Isso é problema dele se ele quer se embuchar de banana. Entendeu? O que tem que concordar é o sujeito com o verbo. Aí os alunos se emocionam e começam assim, ó: os meninos comem bananas, e passam tudo para o plural. Esse é o erro, entendeu? Não é para passar tudo para o plural. O sujeito tem que concordar com o verbo. Assunto encerrado, o resto não interessa. Tá? Vamos então, período simples. Agora eu vou passar algumas questões, vou passar mais rapidinho. Aqui não, já falei sobre isso. Um toquezinho muito rápido sobre isso. Na PS2 de vocês, as classes de palavras são predominantemente, o que eles vão cobrar de vocês? Eles vão cobrar verbos e preposições. Que eu disse assim, regência, ainda não falei de regência. Regência é de reger, que é de rei, que é de mandar. Tá, então, regência é de reger, que é de rei, que é de mandar, isso. Tradução dessa conversa. Em língua portuguesa, nós temos nomes, regência nominal, ou verbos, regência verbal, que precisam de preposições. Olha a tradução. Pensa na tradução. Preposição, pré-história, coisa do passado. Posição pré-histórica. O que é uma preposição? Uma posição pré-histórica. Ótimo. Regência nominal a nomes e verbos que precisam de preposições. Quais pro? Assim, ó. Vou ao mercado, vou à padaria, vou ao Marau, vou ao Carazinho, vou ao Passo Fundo. Não é assim que nós dizemos. Nós dizemos assim, ó: vou à padaria, ao mercado, vou para Passo Fundo, vou à farmácia. Quem vai a algum lugar, ou para algum lugar, ou em algum lugar. Eu preciso dessa palavrinha pré-histórica, preposição. Palavrinhas pré-históricas, que dentro da
estudar a preposição, tem aquilo que vocês amam de paixão e que é super legal de estudar, a crase, que vocês esquecem. Quer ver uma coisa? Mas crase é difícil. Não, crase é a coisa mais fácil do mundo. Eu digo assim, ó, vou à padaria. Sabe que tem crase? Nunca sei isso. Não precisa regras. Leia e veja as substituições possíveis. Aquilo que a gente fez com a palavrinha bastante, vocês vão fazer com esse A. Você diz assim, ó, vou para a padaria, até a padaria, na padaria, em mais A. Em mais A para até A mais A, crase A. Isso é a crase, é saber que foi usado o A do lado de cá e o A do lado de cá. Por exemplo, eu tenho dúvida, faz o seguinte, tem uma dica melhor ainda para essa crase. Como que se ensina uma criança a atravessar a rua? Estou com uma criança aqui, estou ensinando ela a atravessar a rua, vem cá dos dois lados. Como que se ensina uma criança a atravessar a rua? Assim é a crase. Olha